Olá pessoal, meu nome é Marcelo Neves, pedagogo e professor da área de tecnologia. Também sou mantenedor, no caso eu mantenho o site cybertech.com.br. Costumo produzir conteúdo sobre aprendizado e tecnologia. O objetivo desse vídeo de hoje, pessoal, é fazer uma instalação do Ubuntu em cima do Windows. No caso, eu estou utilizando o Windows 10. Qual é o intuito de fazer isso? Muitas pessoas querem conhecer o Linux, né, não, independente da sua distribuição, e às vezes ficam um pouco receosas de já fazer a instalação. Então existe uma maneira bem bacana, bem tranquila, de fazer essa instalação sem tu trocar no caso, o teu sistema operacional. É através de um ambiente de virtualização. O ambiente de virtualização que nós vamos utilizar é um ambiente didático, ele não é um ambiente profissional, mas é plenamente funcional, dá para fazer todos os testes que a gente precisa. Bem, para fazer essa nossa instalação, a gente vai precisar de dois arquivos, tá? A gente vai precisar do VirtualBox, que é no caso, o ambiente de virtualização, e a ISO de instalação do Ubuntu. Eu vou utilizar a versão 15.10, tá? Do Ubuntu. No caso, é a última versão que consta no site oficial do Ubuntu, tá? Então, o que acontece? Eu vou fazer bem passo a passo, presumindo que a pessoa que está trabalhando, quer fazer esse tipo de teste, é uma pessoa um pouco mais leiga e não tenha muitos conhecimentos técnicos, tá? Então, eu estou aqui no Google, então no Google eu vou pesquisar assim, ó, Virtual Box Download, tá? Então, assim, no caso, eu aconselho vocês sempre utilizar o site oficial, tá? Eu vou dar aqui um busca e, ó, o site aqui, existe o próprio site do VirtualBox, tá? virtualbox.org.wiki downloads. Mas tem no baixo aqui. Gente, é que se vocês procuram fazer o download, se vocês fizerem o download nesses sites de download, geralmente eles vêm embutido algum software de gerenciamento de download, de propaganda. Então o interessante é sempre baixar do site do fabricante, tá? Então eu vou lá no download, né? E aqui no site do VirtualBox eu já vou cair direto na parte do download. Notem aqui, ó, versão para Windows, né? Windows Host, tecnologia x86 e MD64. Quando eu clico aqui, já me direciona para o download. No caso, eu não vou fazer o download, já fiz anteriormente para diminuir o tamanho, o tempo do vídeo, né? Então é só clicar em salvar e você já tem condições de fazer o download, tá? Então esse aqui é o primeiro programa. Depois eu vou selecionar o link e deixar disponível no vídeo para vocês aqui no YouTube, tá? Bem, então a gente vai fazer agora a pesquisa, né? A pesquisa da ISO, né? Pessoal, uma coisa que eu tenho que cuidar muito, existem N tipos de distribuição do Linux, tá? E muitas vezes uma distribuição difere da outra em alguns detalhes. Porém, é interessante lembrar que Linux é Linux. Não existe grandes diferenças entre uma distribuição e outra. Mas é importante saber que existem essas diferenças, tá? Então, bem tranquilo também, Ubuntu download, tá? Então olha aqui, ó. Download Ubuntu Desktop. Marcelo, por que vamos fazer a versão desktop? Gente, no Linux existem as versões desktop e server, mas o fato de ser uma versão desktop não quer dizer que eu não tenha condições de ter os mesmos serviços da versão server. O Linux ele é muito flexível a respeito disso. Já a versão server, por exemplo, ela vem sem o gerenciamento gráfico. E isso é uma coisa que no momento a gente não deseja, tá? Chegando nessa parte do download, pessoal, existe a versão 14.04, que é no caso a versão LTS, que é a versão onde é considerada mais estável, e a versão 15.10, que é a última, tá, gente? Bom, o que acontece? Se vocês fossem
instalar a nível de estação de trabalho, algo que tivesse uma necessidade de uma maior estabilidade, eu diria para vocês utilizar essa versão. No caso, como a gente vai ter, no caso a ideia aqui é conhecer a instalação e fazer um teste, né, a gente vai baixar a versão 15.10. Um detalhe importante, existe tanto na versão 64 bits quanto 32 bits. Eu estou utilizando aqui para fazer essa gravação desse vídeo um notebook com, no caso é um notebook Lenovo, tá? Com Windows 10 e tenho instalado nessa máquina 8 GB de RAM e um processador i3. Tá? Eu poderia utilizar os 64 bits, mas devido a alguns testes, experiências, eu prefiro utilizar o 32 bits. Aconselho vocês fazer da mesma forma, tá? Mas se quiserem utilizar os 64 bits, sem problema nenhum. Quando eu clico no download, ele vai me jogar para a página das doações. No caso, o Linux, o Ubuntu, ele não é cobrado. Se você se tem, no caso, condições de fazer uma doação para o projeto, né? Geralmente o pessoal faz as doações respectivas a cada projeto. No caso aqui, eu não vou fazer a doação. Então, eu estou zerando aqui, ó. E no momento que tu zera tudo, ó, $0, está sendo disponibilizado o botão download, tá? Ao clicar no download, ele já me possibilita fazer o download da ISO de instalação, né? Ó, caso o download não comece, né, automaticamente, ó, no caso aqui começou, eu já fiz, para agilizar o vídeo, eu já fiz a instalação, no caso baixei o mesmo, eu não vou baixar ele de novo, tá? Mas caso essa tela se não abrir automaticamente, por um motivo A ou B, existe a opção aqui, ó, Download Now, tá? Para fazer o download, se por algum motivo aquela janela não abrir, tá? Bom, então, só recapitulando, os dois arquivos que a gente precisa é o VirtualBox e a ISO do Ubuntu. Beleza? Ok. Então, nós agora vamos fazer a instalação do VirtualBox, tá? É muito simples e bem tranquila a instalação. Vou dar 2 cliques aqui na instalação do programa, tá? Posso até fechar essa pasta. Dependendo do tipo de sistema operacional que vocês estão trabalhando, sei lá, Windows 7, Windows 8, Windows 10, e dependendo do tipo de equipamento que tu está trabalhando, obviamente, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, tá? Então, olha aqui, ó. Next, Next, Next e Yes. Install. Notem que é a instalação padrão, né? Deseja permitir que esse arquivo instale um software no seu computador? Sim. Então, ele está fazendo a instalação. Às vezes, pode ser que ele te peça para instalar um drive no caso de dispositivos USB. Tu pode confirmar para instalar sim também. No meu caso aqui, ele provavelmente não vai solicitar a instalação porque eu já havia feito essa instalação algumas vezes, então esse drive já deve estar presente no sistema operacional. Então, vocês podem instalar tranquilamente sem problema nenhum, ok? Notem que a instalação é relativamente rápida, né? Na máquina de vocês deve ser um pouquinho mais rápido, tá, gente? Porque aqui demora um pouco mais porque eu estou produzindo o vídeo. Ó, já está pedindo para inicializar o software, tá? Ele já concluiu a instalação. Então, eu vou dar aqui Finish, e aí ele já começa a abrir o software. Bem, notem que é um programa relativamente simples. Olha, tem o menu Arquivo, Máquina e Ajuda. Tá? A gente vai ver depois algumas configurações conforme a gente vai trabalhando, tá? Então, eu vou clicar aqui em Novo. Aqui a gente vai botar assim, ó, Ubuntu. Nota que quando eu botei Ubuntu, ele já reconheceu, tá? Ubuntu 15. E vou mudar, isso aqui é importante, ali a versão, ó. Nós baixamos a ISO da versão 32 bits, tá, gente?
Feito isso, eu só clico em próximo e ele vai me pedir a quantidade de memória RAM, tá? Então eu vou aumentar aqui para 1024, 1 GB é o suficiente para o teste que a gente vai trabalhar. Até eu posso botar um pouquinho mais aqui, ó. Botar aqui, botar em torno de 1.4, tá? Isso aí vai depender da quantidade de memória RAM que tu tenha no teu equipamento, tá, gente? É importante nunca passar dessa área aqui, ó, da verdinha, tá? Porque senão começa a gerar algum tipo de problema no teu sistema, tá? Quando eu falo problema, é tornar o teu sistema lento além do normal, tá? Então vamos clicar aqui em próximo. Eu vou criar um novo disco rígido. Eu não tenho esse disco rígido preparado em lugar nenhum. Quando eu falo disco rígido, eu estou falando de um disco virtual. Isso aqui vai ser um arquivo que ele vai criar, tá, gente? E não acrescentar o disco é quando tu quer criar uma máquina sem HD, um terminal burro. No caso, mais para frente, a gente vai ter um vídeo que vai explicar a instalação do serviço LT-SP, que são serviços de terminais leves, que no caso tu pode aproveitar inclusive máquinas antigas. Então fiquem ligados lá no site da Cybertech, né, www.sabertech.com.br, que muitas dicas vão ao longo do tempo vão aparecer por lá. E também curtam a página nossa na internet, né, que vocês vão estar sempre atualizados das novidades, tá? Então, ao clicar aqui no criar, ele vai me perguntar quais tipos de padrões que eu quero, o tipo de arquivo, né? Tudo isso aqui, pessoal, são sistemas de virtualizações. No caso, o VirtualBox utiliza o padrão VDI, então vou deixar marcado o VDI, tá? Próximo. Dinamicamente alocado e tamanho fixo. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Depois eu vou setar o tamanho do disco rígido e se eu botar tamanho fixo, por exemplo, eu escolhi 20 GB de disco rígido. Se eu botar tamanho fixo, no momento que eu botei esse valor, ele já rouba do teu sistema esses 20 GB. Dinamicamente alocado, eu botei 20 GB, mas ele só vai ocupar aquilo que precisar. Então, procurem sempre colocar o dinamicamente alocado. Ah, Marcelo, mas em que necessidade eu vou utilizar o disco fixo? Quando vocês têm medo que por algum motivo acabe o espaço do teu disco rígido. Então aí o tamanho fixo é interessante porque aí tu reserva esse espaço na máquina. O sistema operacional não vai utilizar. Só nesses casos. Mas como hoje em dia, né, espaço em disco não está sendo muito problema, então a maioria das vezes vocês vão utilizar dinamicamente alocado. Então eu clico em próximo, agora vem o tamanho do disco rígido. Para a nossa instalação aqui, ó, não vamos precisar mais do que 20 GB, tá? Então 20 GB. Pessoal, cuidem aqui, ó, vocês podem utilizar essa barrinha aqui para usar o tamanho, mas procurem sempre quando estão mexendo aqui, não mexer aqui nessa parte. Ó. Observem que está GB, de gigabyte. Às vezes a pessoa escreve alguma coisa, paga, e aí acaba criando um disco rígido de 20 megabytes. Aí não vai dar para fazer nada, tá, pessoal? Então prestem atenção bastante nas telas, para não clicar em nada errado, não apagar nada que não deva, tá? Então, ao clicar em criar, ó, notem que a máquina já foi ligada tranquilamente, já está totalmente instalada. Agora eu só tenho que fazer algumas configurações interessantes, tá? Bem, quando eu clicar aqui em rede, notem, cliquei em rede, ó, vem os adaptadores. Bem, depois, mais futuramente, né, a gente vai fazer testes onde eu vou utilizar essa máquina, onde ela vai se comunicar com outra máquina. Então a gente vai fazer, vai ter a necessidade de ter uma outra interface de rede. Quando eu falo outra interface de rede, é uma outra placa de rede. Esta placa aqui, Bem, então pessoal, depois de instalado, a gente tem uma configuraçãozinha aqui para fazer. Tá? Eu vou clicar aqui em rede, né? Em rede, notem que existem vários adaptadores de rede que tu pode adicionar nessa tua máquina. Esse primeiro
adaptador, notem que ele está conectado como NAT. Esse aqui é o que vai dar acesso à internet para a gente. Ele vai pegar o sinal de internet da tua máquina, no caso da tua máquina real, né, da hospedeira, e vai jogar para nós. Então, network vem de Network Address Translation, né? Esse aqui é um sistema de mascaramento. Ele vai dar um IP para a gente, que a gente vai ter condições de navegar por ele. Mas eu vou habilitar um outro adaptador de rede, que depois a gente vai fazer uma rede com máquinas virtuais e a gente vai utilizar como rede interna. Tá? Depois eu vou fazer um vídeo, tá, para pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, explicando exatamente como funciona o VirtualBox. Falar um pouquinho mais sobre ele, para a pessoa se sentir um pouco mais confortável, tá, pessoal? Então, marquei, habilitei a placa de rede, botei ele como rede interna. Notem que eu não mexi em mais nenhuma configuração. Adaptador 1 como NAT, adaptador 2 como rede interna. Clique em OK. A máquina ela já está configurada, pronta para iniciar. Porém, eu preciso inserir a mídia, né? Aquela mídia para a instalação. Então, eu vou vir aqui em armazenamento. Aí notem aqui ali tem o controlador IDE e tem o CDzinho ali, vocês estão vendo? Beleza, o disco ele está vazio, então a gente vai inserir ele. Então eu vou clicar nesse CDzinho, cliquei nele e ó, selecionar arquivo disco óptico virtual. Ó, drive hospedeiro. Esse aqui se eu quisesse usar o driver da minha máquina. Eu não quero, eu tenho a ISO, então ó, selecionar arquivo de disco óptico virtual. Cliquei nele. E vou na minha área de trabalho, aí tem ali ó, programas e selecionei o arquivo ISO. Clique em abrir. No abrir ele deixou de estar escrito vazio e está o nome do arquivo. Clique em OK e agora sim está pronto para fazer a instalação. Então, quando vocês tiverem mais máquinas virtuais, né, vai ter uma lista aqui de máquinas. E eu vou clicar agora em iniciar. Bem, notem que começou a startar a máquina exatamente como se estivesse ligando um computador. Geralmente aparece algumas telinhas aqui de aviso, né? E tu pode fechar ela sem problema nenhum. É interessante saber que existem algumas teclas de atalho. Se tu pressionar o Alt do teclado, a tecla Alt do lado direito e o F, ele vai fazer com que a tua tela, tá, ela se ajuste, tá? Olha aqui, ó, se eu vim aqui em máquina, ó, o menu máquina, ó, existe ó, as teclas de atalho, ó, visualizar, ó, olha aqui, ó, tecla host, tá? Mais F. Geralmente é o Alt da direita, tá? Mas isso aqui pode ser configurado depois. Então aqui, ó, eu vou clicar aqui, ó, modo tela cheia. Ó, trocar. Agora a gente só tem a tela de instalação, tá, gente? Para voltar é bem simples, tá, gente? Para voltar, ou tu baixa o mouse, olha aqui a nota, e aí tem ali, ó, para tu ajustar. Se eu clicar, ele volta. Se tu quer voltar, né, ali no visualizar, modo tela cheia. Pode marcar para não visualizar mais essa mensagem e clicar em trocar. E assim a gente tem uma visualização um pouco melhor. Bem, então eu tenho que escolher agora o nosso idioma, né? No caso, o português do Brasil, para fazer a instalação. Ó, português do Brasil. E instalado. O que é o experimentar Ubuntu? O experimentar Ubuntu seria só para ele carregar na memória RAM do teu equipamento. Então eu vou clicar aqui em instalar o Ubuntu para ele realmente instalar no teu sistema, no caso no teu disco rígido. Ó, notem que ele tem os quesitos mínimos de instalação e ainda tu tem
condições de atualizar durante a instalação. Eu aconselho vocês não utilizar essa opção, por quê? Porque senão fica a instalação muito lenta. Isso aqui tu pode fazer tudo depois. Instalar programas para, no caso, para arquivos de multimídia. Por que ele tem isso? Por causa que, na verdade, ele é um plugin de terceiro. Então, como o Linux, o Ubuntu em si, eles cuidam muito dessa parte de licenciamento. Então, ele está te avisando realmente o que vai instalar, o que não vai. Então, existe toda essa preocupação aí em relação a direitos autorais. Tá? No caso, eu quero instalar esse plugin para ter um melhor suporte a esses arquivos de mídia. Tá? Vou clicar em continuar. Não se preocupem com essas mensagens que aparecer, que isso aí depois tudo vai sumir, tá, gente? Então, não se preocupem muitas vezes com o tempo que vai demorar, isso aí vai depender um pouquinho de dispositivo para dispositivo, tá? Se vocês acharem mais confortável, vocês também podem diminuir a tela, né? Ó, diminuir a tela, o sistema operacional está rolando lá por trás. Bem, no caso, vamos maximizar aqui um pouquinho para vocês poderem enxergar melhor. Olha aqui, ó, pagar disco inteiro e opção avançada. Criptografia, usar como LVM, que é a parte de multivolumes. No caso, se a gente for fazer uma instalação mais amadora, nós utilizaríamos esse aqui. No caso, eu vou fazer uma opção um pouco mais profissional, onde a gente vai decidir o tamanho das partições. Inclusive, uma ideia que a Cybertech tem, eu vou disponibilizar ao longo do tempo um curso básico de Linux, que vai desde a instalação, né, até a operação a nível de comando. Né? Quem trabalha com Linux costuma não trabalhar muito com a parte gráfica, e sim com linha de comando, né, que facilita. Então a ideia é a Cybertech produzir um curso totalmente gratuito, tá? Só que para isso eu também preciso de uma ajuda de vocês, né? O pessoal que está assistindo esse vídeo. Eu preciso que o pessoal curta a página do Cybertech, eu preciso que o pessoal curta aqui o canal do YouTube, se inscreva, e comente também. Ó, Marcelo, quem sabe tu faz um vídeo de tal coisa, pode fazer. E conforme a demanda, conforme os pedidos, conforme o canal vai crescendo, eu vou procurar fazer esses vídeos e disponibilizar de forma totalmente gratuita para vocês, ok? Então, olha aqui, ó, opção avançada, vou clicar em continuar. Notem que aqui apareceu, ó, o teu disco rígido. No Linux é um pouquinho diferente, eu não tenho letras drive C, unidade D, eu tenho dispositivos. Os dispositivos todos ficam em /dev e, no caso, como eu tenho um dispositivo rígido criado, que o VirtualBox criou, ele está reconhecendo como SDA. E esse dispositivo ele não foi criado partição ainda, então eu vou criar, vindo aqui, ó, nova tabela de partição. Né? E ao clicar isso aí, ele pergunta, você note que não será possível, note que será possível desfazer essa operação posteriormente, se você desejar. O que é desfazer? É remover a tabela de partição. Tá? Então, clica aqui em continuar. Agora, quando eu crio a tabela de partição, nota que aí ele já reconhece o espaço em disco. Ah, Marcelo, mas não está exatamente com 20 GB. Não, pessoal, não vai estar. Por quê? Quero lembrar que a gente está trabalhando, né, com bits, está trabalhando com bytes. Lembrem-se que um byte é composto de 8 bits. Então, obviamente, esse valor ele tem que ser múltiplo de 8. Então, os valores nunca trabalham de forma redonda. Quando a gente fala 1 mega, a gente está falando em 1024K. Então, por isso que esse valor sempre vai dar quebrado. Beleza. Feito isso, eu já seleciono, né, o disco, né, e eu tenho condições agora de continuar a instalação. Então, está selecionado e aí eu posso fazer as alterações que eu necessito em instalação. Então, agora eu tenho o botãozinho ali, ó, instalar agora. Ó,
nenhum sistema de arquivo foi definido. Por favor, corrija essa situação. Por quê? Eu não criei nenhum tipo de partição. Notem, ele está pedindo para formatar. Se eu marcar isso aqui, ele me pede para criar a partição. O que eu faço? É bem simples. Pessoal, no momento que vocês selecionaram, vocês deem 2 cliques aqui nessa partição e aí ele vai fazer os pedidos das partições que eu quero criar, tá? Então, nós vamos criar algumas partições. Mais tarde, no curso Linux básico, vocês vão saber o que são essas partições. Essa primeira partição é para o nosso boot. O nosso boot, eu vou botar o valor de 2000 ao /boot, tá? Olha aqui, 2000. E ele vai ser na primária, no início, e o ponto de montagem é /boot, tá? Então vou deixar um pouquinho na tela aqui para vocês verem, tá? 2000 é equivalente a 2 GB, né? Porque são 2000 megabytes, 2 GB. Tipo da partição primária, lembrando que a partição primária suporta até 4 partições. E no início, para que não tenha nenhuma lacuna no teu disco rígido. Sistema de arquivos EST4 e o ponto de montagem /boot. Bom, coloquei o /boot e clique em OK. Nota que aqui agora vai aparecer o /boot. Feito, apareceu ali, /boot. Eu ainda tenho isso aqui disponível. Bem, tenho o /boot, agora eu vou clicar 2 vezes nele novamente. E aí tem outras partições que eu posso escolher, tá? Então eu sempre posso escolher outras partições. Bem, que partição agora eu vou escolher? No caso, eu vou pegar agora $10 GB para a partição. Vou marcar primária, início desse espaço, EST4, e aí eu vou utilizar a partição que mais cresce, /home. Tá? Essa partição, por que é mais cresce? Porque é onde os usuários do teu sistema vão salvar os arquivos. Então, eu vou pegar ali 10 GB para trabalhar com ela. Tá? Então, notem, primária, todas as partições que a gente vai criar vai ser na primária e no início desse arquivo. O que vai mudar é o ponto de montagem. No caso agora é o /home. Cliquei em OK. Ele está criando, agora já criou o /home. Eu tenho agora o restante. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar o /temp. Eu também tenho condições de selecionar aqui e clicar o botãozinho de mais. Então, em vez de dar 2 cliques, eu posso clicar aqui no botãozinho de mais. Agora, para o temporário, eu posso usar 1 GB só. Na verdade, até nem precisa tanto, tá, gente? Mas é o suficiente. Primário, início e o /temp. OK. E o restante agora é a partição principal do sistema Linux, que é a raiz do sistema. Eu vou clicar aqui no mais. Não vou alterar, eu quero usar tudo. Vou marcar como primária e como barra. Tá? Então, clique em OK. E aí as partições estão montadas, /root, home, tmp e /. Marcelo, eu preciso fazer exatamente na ordem que tu falou? Eu preciso botar exatamente os mesmos tamanhos? Não, não precisa. Pessoal, o que é importante aqui vocês cuidarem, tá? Tu precisa sempre ter um / no teu sistema. Sempre, não tem como fugir disso, tá? O que acontece? Existe uma partição chamada swap, que não foi criada ainda, mas foi de propósito que eu quero mostrar para vocês que podem remover caso haja um erro. A swap é
uma partição que ela é considerada arquivo de temporária, arquivos de troca. Hoje, a maioria das distribuições Linux ela permite fazer a instalação sem swap. Porém, existem alguns programas e alguns sistemas que necessitam dessa partição em especial. Essa partição, o ideal é que ela não passe de 2 GB, porque senão pode dar perda de performance, tá? Bem, então, presta atenção, como eu fiz isso de propósito, a ideia é mostrar para vocês que se vocês tiverem algum erro, tu pode excluir nesse momento sem problema nenhum. Então, o que acontece? Eu não costumo deixar o TMP numa partição separada, eu costumo utilizar ele na raiz mesmo. Então eu vou querer remover essa partição. Para remover é muito simples. Notem que eu seleciono ela e agora o botãozinho menos está habilitado. Se eu clicar aqui em menos, ele removeu e deixou esse espaço livre para mim. Então agora eu vou clicar aqui em mais. Não vou alterar, vou deixar ele na primária, início. E aqui, agora a única vez que eu vou mudar aqui, usar como, vou clicar. Aqui são os tipos de sistema de arquivos que, no caso, essa distribuição suporta. Então, eu vou marcar aqui, área de troca swap. Notem que quando você seleciona a área de troca swap, ele desabilitou ali o ponto de montagem, porque ele não utiliza. Clique em OK. E aí eu estou adicionando a minha swap. Marcelo, mas e o TMP aonde vai ficar? Não se preocupem, o TMP ele vai ficar aqui dentro do barra, tá, gente? Marcelo, eu sempre tenho que fazer assim? Não, pessoal, não existe uma receita de bolo, cada caso é um caso. Por que eu estou fazendo dessa forma? Para vocês terem uma visão um pouco mais ampla, saber que vocês podem otimizar a instalação de vocês podem modificar alguns parâmetros. O Linux ele é muito flexível com isso. Então, nesse curso básico, né, de Linux que a Sabertec quer fazer, implementar, ele vai falar sobre sistema de arquivo, vai falar sobre os tipos de arquivos, sobre sistemas, sobre distribuição, sobre as origens, né? Então, vai ter várias aulas. Então, a ideia é fazer um curso Linux bem bacana para vocês, tá? Então, feito isso, o meu esquema de particionamento está pronto. Então, eu já posso fazer a instalação agora. Então, eu só tenho que clicar aqui no botãozinho, instalar agora. Ele vai vir um resumo com o teu esquema de particionamento. Vocês confirmem e cliquem em continuar. Agora, o que ele está fazendo? Ele está criando as partições, está formatando as partições, ele está preparando para começar depois fazer a cópia, né, dos arquivos. Vou tomar um pouquinho d'água, né, gente, que a garganta às vezes judia um pouquinho. Olha que bacana aqui, gente. Aqui na verdade, é em relação ao fuso horário. Se eu clicar mais ou menos por aqui, São Paulo, ele vai pegar o nosso fuso horário. Então, olha aqui, pegou São Paulo, tá? Pegou toda essa região aqui, né? Então, selecione São Paulo por questões de horário de verão, essas coisas, tem que selecionar certinho onde vocês estão. Então, beleza. Clique em continuar. Olha que bacana isso aqui, gente. A maioria das vezes ele reconhece teu teclado automaticamente. Como é que tu vai saber se está tudo certo? Aperta o cedilha. Se o cedilha apareceu certinho, a probabilidade que está certo. Mas aí vocês testam o interrogação, vê se está no lugar certo. Vocês apertem o til, vê se está no lugar certo. Então, geralmente, nosso padrão é o ABNT2, mas ele já detecta isso. No caso, o notebook é muito mais simples. Então, caso tu tenha um teclado diferenciado, alguma coisa assim, aí tu vai ter que fazer o teste. Mas,
Tu só vai saber se realmente está certinho se vocês testarem, né? Então, se vocês testarem o cedilha, testarem o tio, tiver tudo no lugar certinho, já está configurado certinho, tá? Então é só clicar em continuar. Notem que são opções relativamente simples, tá, pessoal? Não existe uma grande complexidade, tá? Um detalhe importante também, gente, em relação a isso. Procurem fazer isso, né, quando você estiver num ambiente calmo, tranquilo para estudo, para que vocês possam literalmente observar cada detalhezinho da instalação. Depois de vocês fazerem 2 ou 3 vezes, vocês já vão saber decore e salteado como funciona isso. Bom, eu vou botar aqui o meu nome, seu nome, Marcelo Neves. Nome do computador, vamos botar aqui, mudar um pouquinho aqui. Vou botar Ubuntu 1. Nome do usuário, vamos botar Marcelo. E a senha que vocês desejarem. Pessoal, isso é interessante. Se vocês colocarem uma senha errada, o procedimento de troca de senha é muito complicado quando tu esquece. Então, aconselho vocês prestarem bem atenção, anotar, não esquecer a senha que vocês estão colocando, tá, gente? Bem, eu deixei marcado aqui, ó, solicitar minha senha para entrar, porque quando o sistema inicializa, ele pede um usuário e uma senha, tá? Então, cuidem. Ele está falando que é uma senha razoável, por quê? Porque eu não botei uma senha complexa, eu não utilizei caracteres maiúsculos, eu não utilizei caracteres minúsculos, eu não mesclei com caracteres especiais. Então, se eu fizesse uma senha misturando letras maiúsculas, minúsculas e caractere especial, ele já me daria uma qualificação melhor. Mas, por enquanto, como é só um teste, não é um servidor, não vou colocar uma senha complexa, tá, gente? Então, clique em continuar. E aí começa a instalação. Na verdade, aqui, pessoal, ele só está copiando os arquivos para dentro do teu disco rígido, tá? Então aí começa a aparecer umas telinhas de propaganda, né? Rápida e cheia, né? Ó, programas. É bem bacana isso, principalmente se vocês não conhecem a distribuição, geralmente tem as novidades de sistemas, né? Olha só, tem o gerenciamento de fotos, gerenciamento e aplicativos da internet, os aplicativos de escritório. Então é sempre bom dar uma olhadinha em relação a isso, tá? Então lembre-se que quando vocês quiserem voltar para a tela normal, vocês têm condições de diminuir aqui e gerenciar, tá? Lembre-se, pessoal, que eu vou dar algumas pausas para o vídeo não ficar muito grande, mas toda vez que mudar a tela, tá? Eu vou ativar o vídeo de novo para que vocês consigam ver todas as telas, tá ok? Pessoal, a instalação continua. Notem que não foi feita nenhuma interação humana ainda, não precisei clicar em nada, tá? Então agora ele está baixando o pacote de idiomas. Então é só para vocês terem uma ideia, tá? O vídeo está sendo pausado, mas só para a gente ter um tamanho mais compactado e vocês não terem que assistir tanto vídeo assim, tá ok? Mas quando necessitar algum tipo de interação humana, eu vou acionar o vídeo novamente, ok? Pessoal, outra coisa que é importante vocês notarem durante a instalação, né, que aqui embaixo está sendo mostrado tudo o que está acontecendo no momento. Tá? Então é sempre importante ficar observando as telas, né, e vendo as mensagens, tá, gente?
Só para vocês terem uma ideia, tá? Até então eu não tinha feito nenhuma interação, então toda a instalação parou nesse momento aqui da reinicializar a tela, tá? Então olha aqui, vou maximizar para vocês terem uma ideia melhor a tela, maximizar, assim vocês vão ter uma melhor visão e eu vou pedir para reinicializar agora. Então assim, passou todo o período de instalação. Como a minha máquina está realmente um pouco pesada, porque tem uma quantidade de software relativamente grande, ficou um pouco pesado. Então, marquei ali o reinicializar agora. Não foi necessário clicar em nenhum botão, preencher nenhum tipo de dados, não apareceu mensagem nenhuma, só tive que aguardar todo o procedimento, tá? Então, dependendo do tipo de equipamento que vocês tenham, talvez demore em torno de 15, 20 minutos, tá? A instalação completa. Então notem que agora ela entrou no processo de reinicialização. Não se assustem com os erros que venham a dar, tá? Que isso aí é normal, tá? É normal relativo à instalação mesmo, tá? Então fiquem bem tranquilos em relação a isso, tá? Então vamos aguardar aqui a instalação, a reinicialização, para que a gente possa ver tudo certinho, tá? Como ela tem agora, ele começa a fechar todos os arquivos, né? Às vezes pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, para que o sistema seja inicializado. Então eu vou pausar mais uma vez até que o sistema seja carregado, tá bom? Então agora, pessoal, eu tinha pausado mais uma vez. Ó, tá entrando. Vou maximizar aqui a entrada, tá? Só para vocês verem. Vou botar em tela cheia. A senha que eu havia setado. E dei um Enter, tá? Então, o sistema operacional ele já está instalado. Ele está pronto para ser trabalhado da melhor maneira possível, né? Não costumo fazer grandes aplicações em cima de uma máquina virtual, mas é um ambiente muito bom para teste, tá? Claro que isso aí vai depender sempre de acordo com a necessidade. Em futuras aulas vocês vão observar que a gente tem condições de fazer muitos testes, principalmente quando é em relação à rede. Tu tem condições de montar todo o teu servidor e fazer testes que funcionam perfeitamente no ambiente virtual. Tá, gente? Bom, agora enquanto está terminando de carregar, ali ó, já carregou, tá? Então eu vou abrir aqui o navegador para vocês verem. Notem que é um sistema completo. Eu vou dizer que se vocês tiverem alguma dúvida referente a esse processo, por favor, entrem em contato. Entrem na minha página www.sabertech.com.br, curtam a página no Facebook, se inscrevam no canal. Muitas novidades vão surgir aí no canal. Comentários, se gostou, dá um curtir, se não gostou, dá ou não curtiu, tá? E sugestões para o próximo vídeo. A ideia, pessoal, é que o nosso canal agora ele vai trabalhar com cursos. No início agora a ideia é a gente fazer vídeos relacionados à aprendizagem, no caso para uma aprendizagem mais eficiente, mais acelerada e técnicas de estudo, né, para qualquer tipo de coisas que vocês querem aprender e também coisas relacionadas à tecnologia, sendo que o nosso foco inicial agora vai ser direcionado ao Linux. Nota que eu já estou navegando, inclusive na página, tá, pessoal? Na própria página. Ó, vou entrar aqui no meu site pelo Linux, ó, sabertech.com.br, tá? Estou navegando em cima do Linux, tá, gente? Isso é muito bacana porque, imagina, tu consegue fazer uma navegação totalmente isolada da tua máquina hospedeira, tá? Então, isso é muito bacana, vocês terem condições de fazer isso com máquinas virtualizadas. E, claro, se no caso tu tiver uma plataforma de hardware, né, mais robusta, com certeza será mais ágil, tá? Então aqui é o site, né, www.sabertech.com.br,
É o site que a gente mantém, que a gente costuma botar nossas dicas, nossos materiais, oferecemos nossos serviços, tá? Então, se vocês quiserem dar uma espiadinha, né, fiquem à vontade, né? Sugestões sempre são bem-vindas e tudo que vocês precisarem é só colocar aí no canal. Sugestões vão ser muito, se forem de bem comum, vão ser atendidas pela nossa equipe, enfim. Agradeço por vocês terem assistido esse vídeo. Conto com a ajuda de vocês. Um grande abraço.